Jesus diz ao leproso: levanta-te e segue o teu caminho. A tua fé te salvou. Portanto, a questão é o teu caminho. Quantos de nós vivemos sem seguir o nosso caminho na vida? Possivelmente nem temos esse caminho. Jesus ordena ao leproso curado: segue o teu caminho. E é como se estivesse a dizer: não sigas o caminho do mundo, dos outros, mas o teu caminho. Se em algum momento tu segues um caminho orientado por outros, na mesma, tens que aceitá-lo como teu caminho. O desafio é que seja teu caminho. É como se Jesus estivesse a dizer àquele leproso: a tua vida é tua. Ela deve se transformar num caminho que tu segues, mas um caminho feito por ti, inventado por ti, querido por ti. Um caminho em que tu és o único responsável. És a única pessoa a quem tu mesmo tens que prestar contas. Não existe na nossa vida um caminho pré-determinado. Existem caminhos de vida que nós fazemos. O próprio Jesus foi o primeiro a nos mostrar que tem um caminho dele e segue ele esse caminho, que é só dele. É só conferirmos Lucas capítulo 4, versículo 30, em que o evangelista diz: e Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. E assim, Jesus convida cada um de nós a seguir também o seu caminho. Se entendermos o texto neste sentido, todo esse texto de capítulo 17 de Lucas, versículos 11 a 19, sobretudo, podemos também nos questionar a nós mesmos: será que vivemos a nossa vida como um caminho construído por nós? Será que temos a consciência de que a vida que levamos é fruto da nossa escolha e preferência? Ou talvez nos conformamos com a ideia de que a nossa vida é uma fatalidade e que não somos capazes de construí-la a cada dia e de seguir o que construímos? Na verdade, quantos de nós vivemos esta condição? Acomodamo-nos numa vida mesquinha, insignificante, sem possibilidade de escolhas, numa liberdade muito limitada, muito pequena. Talvez porque aprendemos desde pequenos que viver significa ter isto e mais aquilo, e que sem isto ou aquilo a vida não é possível. Assim, perdemos a oportunidade de olhar para a nossa vida como uma infinidade de oportunidades e de formas de viver. O pior é quando acabamos delegando aos outros o dever de escolher o que temos que fazer ou como devemos viver. Esses outros podem ser o meu pai, a minha família, o meu parceiro ou parceira, a minha empresa, os meus negócios, etc. Quer queiramos, quer não, Jesus nos convida a sermos os donos de nós mesmos, os fazedores da nossa história e do nosso caminho, os protagonistas da nossa vida. Segue o teu caminho. Mas, para sermos isso, existem pré-requisitos, existem pré-condições, como por exemplo, fazer a experiência da compaixão de Deus por nós, colocarmos-nos no caminho de salvação tal como Deus nos pede, fazermos a dura experiência de caminhar e, consequentemente, da cura, a dura experiência da cura, reconhecer a mão de Deus nisso e louvar a Deus. Por que eu estou a dizer isso? Segue o teu caminho.
Vejamos que Jesus disse essas palavras depois de um processo muito significativo que aconteceu com aquele leproso redimido. Eram 10 leprosos. Foram ter com Jesus e pediram que ele tivesse compaixão deles. Jesus deu-lhes a ordem de irem apresentar-se aos sacerdotes. Pelo caminho, eles ficaram curados. Então um voltou atrás, dando glória a Deus. Este era samaritano, um estrangeiro. É importante nós vermos esta questão do caminho. Eles, os leprosos, puseram-se a caminho, como cumprimento do que Jesus falou, e pelo caminho ficaram curados. Aqueles que eram judeus, o Evangelho não diz, mas presumimos que eram judeus, presos à lei, não caíram na conta de que o verdadeiro sacerdote estava atrás deles. Era Jesus. Não perceberam que a experiência da cura tinha que lhes levar a Jesus, tinha que lhes levar a Deus. Curaram-se da lepra física, mas continuaram os mesmos por dentro. Isto é, não fizeram nenhum caminho para o interior, lá onde se encontra Deus. Até é fácil seguirmos o caminho que Deus nos manda. É só cumprir os mandamentos. Mas, quando se trata de seguir o seu caminho, o meu caminho, isso já não está para todos. Aquele homem estrangeiro, que não era prisioneiro das normas e dos ritualismos, vendo o que aconteceu com ele, abriu-se ao mistério e voltou para trás, louvando a Deus. Isto é, reconheceu que o caminho de Deus estava cumprido e que agora ele estava em condições de trilhar o seu caminho com Deus. E isto chama-se fé. Só quando se chega a esse ponto é que surge o convite de Jesus ao leproso redimido: levanta-te e segue o teu caminho. A tua fé te salvou. Somos convidados a fazer a experiência de leprosos redimidos.